Quem deu golpe em quem? Crônica número 4187, hoje, 1 de outubro de 2025, quarta-feira. Bem dizem que entender o mundo político brasileiro não é para principiantes. O sujeito deve ter pelo menos 1000 horas de praia, mais do que um urubu de voo. Tudo é fruto da criatividade e das ilações políticas. Versões de um mesmo fato são elaboradas ao sabor da conveniência, sempre de acordo com o interesse pessoal ou do grupo. E depois são transmitidas ao povo como verdade. Não importa o assunto ou a gravidade. Se houver chance de beneficiar um bloco político, ela é usada. De um lado, os mais tradicionalistas e de direita. Do outro, a esquerda festiva, sempre pronta a inverter a verdade. Tudo para obter vantagem diante do adversário. E vice-versa, conforme o jogo de interesses. Num país tão fatiado como o Brasil, um mínimo de vantagem já é suficiente. Essa pequena diferença garante a vitória eleitoral e decide os rumos de uma eleição nacional. Esse é o campo minado da política brasileira. Um território cheio de versões e contradições, onde o que importa não é a verdade, e sim a narrativa que mais convence o eleitor. A manipulação é uma prática constante, e o povo muitas vezes não percebe o jogo. As versões mudam conforme a necessidade. O discurso é sempre adaptado à ocasião. No fim, a realidade fica em segundo plano, e a conveniência dita o que será lembrado. A política nesse cenário é puro teatro, um palco de disputas e de mentiras. E o Brasil segue dividido, preso às narrativas. Vale como exemplo o chamado golpe de 8 de janeiro. 2.000 patriotas foram atraídos por gente do governo federal. Foram levados a participar das depredações em Brasília. 3 prédios foram atacados, sedes dos 3 poderes da República. Era um número ridículo de pessoas. Não tinham armas nem apoio das Forças Armadas. Mesmo assim, os petistas dizem que houve conspiração. Afirmam que Bolsonaro e seus aliados planejaram tudo. Segundo eles, a intenção era derrubar um governo eleito. Uma versão esdrúxula, sem pé nem cabeça. Como 2.000 pessoas poderiam derrubar um governo? Era um verdadeiro exército de Brancaleone. Sem estrutura, sem poder de fogo, sem lógica. E os supostos conspiradores estavam ausentes, distantes das cenas do quebra-quebra em Brasília. Nada sustentava essa narrativa de golpe. Só poderia ter saído de cabeças criativas. Entre elas, Dino, Gleice, Lewandowski e José Dirceu, arautos da chamada Nova Ordem. Eram eles os fabricantes de narrativas convenientes. Essas ideias foram destinadas aos ouvidos de Xandão, ontem empossado como vice-presidente do STF. Foi enaltecido por Fachin, em discurso oficial. Chamou-o de salvador da democracia, também de defensor da Carta Magna. Um elogio pegajoso e exagerado, próprio de um corporativismo sem quilate. Mas a versão do golpe se espalhou, virou favas contadas entre o lulapetismo e passou a ser repetida sem questionamento. E o outro golpe foi esquecido? Qual? Ora, aquele bem mais plausível foi engendrado sem pudor, à vista de todos, concretizado dentro do próprio STF. Uma artimanha que anulou os crimes da Lava Jato, todos com provas e autores identificados. Uma manobra feita em jogo de palavras. Serviu apenas para tirar Luiz Inácio da cadeia e colocá-lo novamente no pleito eleitoral. Segundo Barroso, era preciso tomar o poder. Mas parece que esse golpe nunca existiu. Claro que não. A imprensa abafou o assunto. O dinheiro falou mais alto que a verdade. O Ministério Público buscou proteção do Judiciário.
Queria manter o conforto da equivalência salarial. E a OAB, dominada pela esquerda festiva, escolheu a cumplicidade e fechou os olhos. Jogou na lata de lixo sua história de coragem. Abandonou a defesa da verdade e da democracia. E a anistia, tecnicamente uma bobagem. Não se anistia quem foi condenado às pressas, muitas vezes ao arrepio da lei. Um simples habeas corpus resolveria. Era um instrumento que a OAB defendia. Durante o governo militar, lutou por ele. Mas hoje, o STF sufocou as instâncias judiciais. Restaria apenas recorrer a conselhos estrangeiros, talvez até ao Conselho de Guerrilheiros do Irã. Esse é o Brasil do desgoverno atual. Sem segurança jurídica, sem diplomacia, sem dinheiro. Com um golpe que não passou de sonho de verão. Pô, se 2.000 pessoas derrubassem um governo, o novo ditador extinguiria as Forças Armadas, a Força Nacional, a Polícia Federal e a PM do DF. Todas falharam em defender o Estado e a nação. Parece irônico, mas, pensando bem, não é. Edson Vidal Pinto.